obrigado. Eu tinha combinado com o pastor Claudinei de eu falar aí embaixo, vocês ficam aborrecidos, eu fazer isso. Então vocês podem sentar. Porque se vocês não ficassem aborrecidos, eu ia deixar vocês de pé. Não sei se eu vou atrapalhar vocês o som. Aí você me ajuda nisso. Não, 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 não era para dar trabalho, era só para assim. Bom, boa noite a vocês todos. Um prazer estar aqui, né? Meu nome é Carlos. Pastor Claudinei, é a terceira vez que eu venho aqui, graças ao João e à Ana Maria. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós estamos aqui como pregadores do caminho. Queria apresentar o nosso presidente, o presidente Kleber. Ceifadores do asfalto. Ceifadores do asfalto. Ceifadores do asfalto. Muito prazer. Bem-vindo aqui também. Obrigado. Bom, minha esposa que fez outra. Ela estava se perguntando se podia entrar de boné na igreja. Não sei. Prazer, o pessoal do Rio Preto Fedorento não está aceitando. Bom, eu queria começar com você. Eu estava até perguntando para o pastor, eu falei assim, poxa, pastor, eu vi escrito muito missão de Joana, sobre isso. O assunto é esse. Será que eu teria que falar sobre esse assunto? Mas eu acho que, cara, por que pregadores do caminho? Por que esse negócio do motoclube cristão? Eu queria dar uma explicação para vocês que pode ajudar vocês a pensar e a nós a refletir sobre o assunto. Porque é comum a gente conviver com essas coisas. Trabalhar num ambiente e não se dá conta de que a gente só repete modelos e não reflete sobre o assunto. Então eu queria só comentar um pouquinho sobre isso. É um fenômeno urbano de que as pessoas se agrupam em modelos, em associações, em características herméticas ou em grupos fechados. Você deve ter visto isso, por exemplo, na galera do skate, quem anda de skate se vincula nesse modelo, né? Com esse grupo, com essa galera. Então, o pessoal que anda a ver com galera assim mais emo e que anda de cabelo, hoje não é muito comum. Existem aqueles grupos, por exemplo, lá tem a galera lá de Madureira, a galera lá do Charme, né? Se reunir ali. Então, esse tipo de agrupamento, eles acabam sendo uma característica nas dimensões urbanas. Os motoclubes é um fenômeno semelhante. Eles são agrupamentos de motociclistas que têm uma linguagem específica, têm códigos específicos e são de difícil acesso. Normalmente, porque eles são herméticos, eles são difíceis de acesso a uma linguagem tradicional da igreja. Para alcançar essa turma que está nesse ambiente, normalmente a gente precisa de uma conexão, de uma ponte para alcançar essa turma. Então, o motoclube cristão acaba sendo uma ponte entre a igreja. Então, a igreja não é abandonada nesse processo. E esses grupos identitários, chamados motoclubes seculares. Então, o papel da gente é nesse viés. É lógico que a missão que Deus nos dá, ela se estende pelo caminho. Por exemplo, eu tirei uma foto do Silvério e sua esposa, compartilhando no Rio, enquanto nós paramos no Graal. Né? A gente não é rico não, a gente para no Graal, mas a gente não come não, a gente só toma aquele cafezinho que a gente toma, que a gente pega lá de graça aqui. Mas eles estavam compartilhando aqui, naquele momento de parada para abastecer e um cafezinho. E logicamente que o evangelismo, a compartilhar das coisas de Deus que acontece na estrada, quando nós nos movemos. Mas a característica fundamental desse pequeno grupo, chamado Pregadores do Caminho,
conectar pessoas através do relacionamento, conectar pessoas com o Evangelho e o nosso Senhor Jesus Cristo através do relacionamento. Tem que ter uma identidade, tem que ter uma conexão, então nós carregamos a identidade da irmandade, respeito, honra, essas características do monocultismo, mas com a fé, com centralidade. E faz essa conexão e essa ponte entre a igreja, que tem uma linguagem mais tradicional, e esse grupo que tem como fazer isso sem descaracterizar, sem corromper a palavra de Deus. É o desafio que está sobre nós. Como fazer essa transculturalidade da linguagem, da palavra de Deus, para alcançar o coração dessas pessoas que são resistentes ao Evangelho. Esse é um mistério e um milagre que Deus tem que fazer na nossa vida para que fique na vida deles. Então essa é uma síntese do que, por que pregadores do caminho, por que monoculto cristão e por que missões urbanas. É uma missão transcultural. Missões sempre teve um pensamento. A gente falava em missões na igreja, a gente pensava assim: o cara deve estar indo para a África, né? Vocês pensam assim, né? Ou um país lá no meio lá do Afeganistão, a gente imagina, existe uma missão para ser feita dentro da uma missão transcultural para ser feita, realizada dentro desse contexto humano, que é o que está posto diante de nós, o desafio diante de nós. Vocês têm andado por aí nesses encontros de motociclistas e visto uma linguagem específica, como a gente precisa aprender. Aprender é muito importante, às vezes a gente pensa que sabe e esquece de aprender. Ouvir. A gente é muito bom falar, mas poucas vezes nós nos damos a oportunidade de ouvir